A febre do PlayStation 2. Você se lembra da primeira vez que segurou um controle de PlayStation 2? Talvez tenha sido numa locadora cheia, no quarto do seu primo mais velho ou até no conforto da sala da sua casa. Mas uma coisa é certa: quando o PS2 chegou ao Brasil, ele não foi apenas um videogame. Ele virou parte da cultura, da rotina e da infância de uma geração inteira. Mais de 155 milhões de unidades vendidas no mundo. No Brasil, ele virou febre mesmo antes de ser lançado oficialmente. Gente de todas as idades jogando, trocando jogos piratas, montando combo com TV de tubo e até escondendo o console da mãe para não levar sermão. Mas por que o PS2 foi tão impactante no Brasil? Hoje você vai entender por que esse pequeno console de plástico preto mudou vidas e como ele pode te ensinar lições profundas sobre conexão, superação e criatividade brasileira. O Brasil parou quando o PS2 chegou nas casas e corações. No começo dos anos 2000, o Brasil estava sedento por novidades. A internet ainda era lenta, o acesso à tecnologia era limitado e o videogame era muito mais do que um passatempo. Era um símbolo de status, um escape da realidade, e muitas vezes a única diversão de verdade dentro de casa. E aí veio ele, o PlayStation 2. Mesmo antes do lançamento oficial em solo brasileiro, o PS2 já circulava em camelôs, nas malas dos que voltavam do Paraguai, nos mercados paralelos e até em lojas que oficialmente não vendiam importados. As pessoas faziam vaquinhas, vendiam coisas, juntavam por meses para ter aquele aparelho dos sonhos. Era o tipo de conquista que se comemorava como se fosse um carro novo. E por quê? Porque o PS2 era mais do que um console, era um portal que levava o jovem da periferia direto para Nova York em GTA, para a Grécia em God of War ou para uma final de Champions League em Winning Eleven. Era acessível, pelo menos no jeitinho brasileiro, e dava sentido às tardes inteiras, noites viradas e risadas com os amigos. Pais viam os filhos felizes, irmãos se aproximavam, famílias se reuniam para assistir partidas. Até os adultos se rendiam. Esse impacto inicial foi tão profundo que muitos ainda lembram do cheiro da caixa, do som do CD girando ou da musiquinha de entrada que anunciava: você está prestes a viver algo especial. A locadora era um novo ponto de encontro. Antes da Netflix, antes do YouTube, existia a locadora. E quem viveu a febre do PS2 sabe, a locadora era quase um templo sagrado. A rotina era sempre a mesma. Depois da escola ou do trabalho, você ia até aquela loja do bairro com prateleiras lotadas, capas plastificadas e o cheirinho de DVD velho no ar. Era ali que amigos se reuniam, trocavam dicas, disputavam quem zerava primeiro Resident Evil 4 ou qual jogo novo tinha chegado naquela semana. Não precisava ser rico, não precisava ter dezenas de jogos em casa. Com alguns trocados, você alugava um jogo por 2 ou 3 dias e podia viver uma aventura inteira. E se não tivesse console em casa, sem problemas. Muitas locadoras montavam cabines com TVs de tubo, ventilador no teto e um PS2 plugado, pronto para disputar uma melhor de três no Winning Eleven 10. E era só diversão, era amizade, era saúde. Para muitas crianças e adolescentes, esse espaço virou uma espécie de terapia coletiva, um momento de riso, de alívio do estresse, de fuga das pressões da vida real. Quantas amizades surgiram ali? Quantas brigas viraram perdão depois de um golaço com Adriano Imperador? A locadora com PS2 não era apenas um comércio, era comunidade. O jeitinho brasileiro, pirataria, criatividade e acessibilidade. O PlayStation 2 foi um sucesso no mundo todo, mas no Brasil ele virou fenômeno, graças a um ingrediente especial, o famoso jeitinho brasileiro. Na época, comprar um jogo original era praticamente impossível para a maioria das famílias. Um único jogo podia custar mais de R$ 200. Isso mesmo que você ouviu. Algo inimaginável para quem mal fechava o mês. Mas o brasileiro é criativo, e foi aí que surgiu o combo explosivo, destravamento mais pirataria.
Por 5 ou até R$ 2 era possível comprar um DVD com o jogo do momento na feira, no camelô ou até na banca de jornal. Os mais corajosos gravavam seus próprios jogos em casa, usando programas piratas e mídias de segunda linha. Funcionava? Nem sempre, mas quando funcionava, era mágica. E não pense que isso era só por economia. A pirataria, embora ilegal, ajudou o acesso ao universo dos games. De repente, jovens de todas as classes podiam jogar títulos como Bully, Black, God of War, Metal Gear Solid. Jogos que antes só existiam nas revistas de banca ou nas vitrines dos shoppings. Isto sem contar os mods brasileiros, versões de jogos modificados por fãs com toques de brasilidade. GTA Rio, Winning Eleven com times do Brasileirão, Naruto em português e por aí vai. Foi assim que o PS2 virou mais do que um console. Ele virou um reflexo de criatividade, da fome de viver e da capacidade de adaptação do brasileiro. Claro, a indústria sofreu, mas o impacto social, emocional e até educacional foi gigantesco. Muitos jovens despertaram um gosto por inglês, por lógica, por tecnologia. Tudo por causa de um console e da chance de jogar. E tudo isso com o bom e velho jeitinho. Saúde, família e o videogame. Mais conexão do que você imagina. Pode parecer exagero para alguns, mas PS2 foi, sim, uma ferramenta de saúde, emocional, social e até física, para muita gente no Brasil. Em lares onde o estresse era rotina, o dinheiro curto e a preocupação constante, o momento de ligar o videogame era quase terapêutico. Jogar uma partida de futebol virtual com o filho, acompanhar uma campanha cooperativa em Resident Evil Outbreak com o irmão ou simplesmente ver os filhos rindo juntos em uma tarde qualquer. Isso gerava conexão emocional real. E do ponto de vista científico, sim, há respaldo. Estudos já mostram que jogar videogames com moderação pode melhorar a coordenação motora, o raciocínio lógico e a atenção concentrada, e até ajudar no controle da ansiedade. Para adultos, os jogos se tornaram válvulas de escape em meio à exaustão do trabalho. Para crianças, uma forma de aprender a lidar com com frustrações, desenvolver foco e até aprender um novo idioma. E tem mais. Em muitos lares brasileiros, o PS2 foi o único ponto de encontro entre pais e filhos. Gerações se encontravam ali. O pai que não sabia demonstrar afeto, mas chamava o filho para uma revanche no Winning Eleven. A mãe que sorria ao ver o filho vencer um chefe difícil e vibrava junto. O irmão mais velho que ensinava os códigos de trapaça com orgulho. O PS2 uniu. O PS2 cuidou. O PS2 muitas vezes salvou. E se a gente for falar de bem-estar familiar, não dá para ignorar que o console acessível, presente em milhões de lares, foi um dos instrumentos mais marcantes da construção de vínculos emocionais fortes em uma geração inteira. O legado do PS2, porque ainda vive na memória e no coração. Décadas se passaram e o PS2 ainda é lembrado com carinho, emoção e até um pouco de saudade. Mas por que esse videogame, entre tantos outros que vieram depois, continua tão presente no imaginário coletivo? Simples. O PS2 não foi um produto, ele foi um marco de época, um símbolo de superação e talvez o primeiro grande contato com o mundo digital de milhões de pessoas. Ele resistia. Podia estar riscado, com a tampa amarrada, com fita isolante, rodando um DVD pirata que mal carregava, mas lá estava ele, firme, funcionando, entregando alegria. Era o videogame das massas e o mais acessível, graças ao contexto único do Brasil. Além disso, o PS2 foi o que muitos chamam de último suspiro analógico da tecnologia. Não precisava de internet, atualizações ou assinaturas. Bastava colocar o disco e jogar. Isso, por si só, gerava uma experiência mais direta, mais pura e talvez mais saudável, emocionalmente, do que muitos jogos modernos. E hoje, muitos adultos ainda guardam seu PS2 com orgulho, outros compram de novo por nostalgia. Alguns apresentam os jogos aos próprios filhos, como quem mostra um velho álbum de família. E por isso o legado vive, porque ele marcou uma geração inteira, não apenas com gráficos ou histórias, mas com emoções, rituais familiares e até mesmo
e até momentos de cura emocional em tempos difíceis. O PS2 é eterno, não por ser perfeito, mas por ter sido real. Um console, milhões de histórias. O PlayStation 2 não foi apenas um videogame, foi um refúgio, um professor, um laço invisível entre irmãos, pais e filhos. Uma forma de alegria acessível num país onde muitas vezes o básico já era difícil demais. Ele marcou a infância e a juventude de milhões de brasileiros e deixou lições profundas sobre a criatividade, união e até sobre a saúde emocional. Hoje, num mundo dominado por telas, algoritmos e distrações infinitas, talvez o maior legado do PlayStation 2 seja esse: lembrar que a tecnologia só faz sentido quando nos aproxima e não quando nos isola. Então, aqui vai uma dica prática. Se você ainda tem seu PS2 guardado, tire o pó, jogue uma partida com seu filho. Chame seu irmão para uma revanche. Use esse símbolo passado para construir lembranças. E se você nunca viveu essa era, pergunte para alguém que viveu. Você vai ver os olhos das pessoas brilharem só de lembrar do Women Eleven, do God of War, do GTA San Andreas. E principalmente da sensação de estar junto de quem importava. Obrigado por chegar até aqui. Nos vemos em breve.